No vídeo de hoje vamos falar o que é a taxa Selic e por que a taxa Selic subiu 13,25%. As pessoas ficam em dúvida onde investir. Será que a bolsa vai continuar caindo? Quais são os investimentos que beneficiam a alta? Eu gostaria de falar com esse vídeo que a taxa Selic é a mãe da economia. Essa taxa é definida pelo Banco Central, que serve para controlar a inflação. Aqui nós mostraremos que quando a taxa Selic sobe, a ideia é diminuir o tanto de dinheiro que está na economia. É muito mais fácil as empresas pegarem empréstimos quando a taxa de juro está mais baixa. A verdade é essa, né? As empresas, elas crescem quando elas pegam empréstimos, mas quando a taxa de juros está baixa, está na faixa de 6% ao ano. Aí é uma taxa boa. Por que é uma taxa boa? Porque por causa do juro ao ano, 6% é uma boa taxa para que as empresas peguem empréstimos. A cada 1% da dívida pública do Brasil, né? A cada 1% da dívida pública do Brasil sobe para 55 bilhões de reais. Então, o que acontece com a economia? Desestimula o consumo. Há uma grande desaceleração na economia. Se você tem rendimento em CDB, Tesouro Direto, RCI, LCA, o rendimento vão subir. Mas, por outro lado, a Bolsa de Valores, ela tende a sofrer um ponto mais para menos. Você pode enxergar o cenário de uma forma diferente. Você que é investidor, grandes empresas, vai enxergar um cenário diferente. Tomar um empréstimo quando a taxa está entre 12%, 13%, 14% ao ano, significa que a dívida dessa empresa vai ficar maior. No mundo real, as empresas não tiram o dinheiro dos seus caixas. Quando a taxa está alta, elas não irão investir. Significa o quê? Menos investimento no país. Mais pessoas ficarão sem financiar suas casas próprias, tornará menos empregos, As empresas elas ficam desacelerada os seus investimentos. Por quê?
porque as empresas tendem a crescer. Então, quando a taxa Selic ela sobe, aí, meu irmão, fica difícil. O cenário fica difícil. Você viu no gráfico que o cenário para as empresas fica difícil. Então, o que o Brasil ele está gerando em forma disso tudo? Está gerando uma tendência, né, que todos que vê pelo lado financeiro uma tendência ruim. Nós estamos vendo aí, falando em cima da taxa Selic, né? Esse cenário que está forçando, né? Porque as empresas elas já começam a diminuir os empréstimos para poder investir. Porque quando as empresas investem, quando ela consegue os juros mais baixos ao ano, o que elas fazem? Elas conseguem investir mais, elas abrem outras empresas, né? Grandes franquias, elas aumentam o volume. Então, é um poder, né, aquisitivo. Por quê? Porque normalmente elas não tiram do caixa, elas fazem investimento para crescer, né? Gerando receita, gerando o crescimento do país. Sempre quando a taxa Selic está alta, a bolsa está lá embaixo, ligando ao mundo real. Né? Ligando ao mundo real. É muito mais fácil as empresas tomar empréstimo, aí a economia responde. Então nós estamos num momento que você não deve investir, né, todo o seu dinheiro. Por quê? Porque o país está em crise. Porque está havendo uma desvalorização muito alta. E a inflação está subindo. Você vê hoje, nós temos visto aí uma inflação muito grande. Você vê até, eu tenho falado sobre isso, sobre o preço do café. Você vê que se você comparar um saco de cimento que você vai usar na construção civil, você vai usar na construção na sua obra, ele custa em torno de R$27. E um saco de cimento está custando, um saco de cimento de 50 quilos. E meio quilo de pó de café está custando quanto? Olha a valorização do café. Olha a valorização do café. Está custando, em média, 30 a 40 reais. Eu já estive no mercado que outro dia estava 40 reais, estava R$39,90, 500 gramas de café. Então você vê que, apesar de a safra não ter tido nenhuma, não ter nenhuma praga destruído a safra de café no Brasil, nós estamos pagando o café muito caro. Né? Há uma tendência muito alta. Então você vê como está desvalorizando. Então não que você não vai investir. Você viu aí nos gráficos que eu coloquei, só um resumozinho para você pegar, né? Por quê? Porque essa taxa Selic ela tem subido e os investimentos ficam, né? Não é a hora que você vai investir, fazer todo o seu investimento no que você pode, que você está acostumado a investir. Não é hora para você fazer grandes investimentos. Por quê? Porque devido à taxa Selic que subiu, né? E subiu, mas nós já tivemos isso em outros tempos. Não é hoje esse cenário que nós estamos vivendo, mas apesar de que há uma
tendência, né? Você vê que o dólar ele subiu, né? Houve um patamar alto do dólar subindo, e você vê que, né, o Banco Central tem feito de tudo para tentar diminuir, né? Você vê que o dólar ele teve uma recaída, mas assim mesmo você tem que ver o cenário para você começar a investir, né? Você começar a voltar a fazer aplicações. Você tem que escolher, né, ali aonde você vai poder fazer as suas aplicações, né, de investimento, a tua carteira de investimento hoje, com o mercado do jeito que a gente está vendo, né? Nessa forma aí que a gente está acompanhando. Então você que acompanha o canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você não vai pagar nada, e nós vamos procurar trazer aqui informações importantes para você. Você que é microempreendedor, você que tem uma empresa e você que quer investir, porque se você acompanhar a tendência do mercado e conversar com o seu gerente, você vai saber como você vai pagar, porque você tem que calcular os juros a longo prazo, né, nos últimos 12 meses. Como a taxa Selic está alta, os investimentos ele fica para você fazer, né, tipo de empréstimo para ser investido na empresa, como eu falei antes neste vídeo, você vai pagar juros maior. Então isso aí força a economia para baixo. Por quê? Porque as grandes empresas elas ficam na tendência de não querer investir hoje no mercado do jeito que está. Então a tendência, né, aí também sobre a Bolsa de Valores, né, sobre o investimento futuro, fica meio atrelado ao juro que está acontecendo, porque você pega um empréstimo hoje, para você pagar, né, com 13%, 14%, é bem maior do que quando você consegue pegar e pagar com 6% de juros anual. Não é bem melhor? Então os investimentos continuam, eu vou continuar falando alguma coisa sobre você que quer investir. Agora, como eu tenho falado, não deixe de economizar, né? Faça uma reserva e guarde, porque é muito importante. Vou trazer uns conteúdos falando sobre você que está gastando fora do controle, está gastando mais dinheiro da empresa do que guardando. Isso aí está trazendo prejuízo para você. Muito obrigado a todos, agradeço a companhia de vocês, fiquem todos com Deus.